Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade bendita que o Senhor nos oferece, permitindo-nos aqui nos reunirmos, utilizando-nos da tecnologia e nos favorece um encontro virtual à distância, conectando nossos lares, que se tornam embaixadas da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a qual estamos conectados, vinculados aos mentores do nosso grupo, porque o nosso objetivo é o objetivo de estudarmos a doutrina espírita, basicamente a codificação realizada por Allan Kardec, buscando acrescentar o que a ciência pode nos tem oferecido para engrandecer o assunto e enriquecermos o assunto. E assim nós favorecemos também, enriquecendo-nos intelectualmente, que favorecemos a nossa casa mental, dotando-nos de recursos que vão possibilitar os espíritos se utilizarem de nós como instrumentos mediúnicos para informações que nos chegam pela intuição, pela inspiração. Que nós possamos realizar o melhor nosso alcance, os bons amigos espirituais, os mentores da nossa fraternidade, possam nos orientar e nos inspirar. Muito bem. Dando continuidade, então, ao estudo semanal da codificação, em que nós estamos intercalando o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ao longo do tempo nós vamos acrescentando outros livros. Assim que um deles terminar, nós podemos acrescentar um outro livro da codificação, como, por exemplo, o livro dos médiuns e a Gênese e o Céu e o Inferno. É um projeto de longo prazo e, se não nos for possível terminar aqui na Terra, evidentemente que nós vamos continuar estudando no mundo espiritual e os recursos que teremos no mundo espiritual são muito mais extraordinários. Esperamos merecer continuar na Terra, continuarmos vinculados às colônias espirituais da Terra, para que nós, então, valorizemos a aprendizagem. E esperamos que nós não sejamos compelidos a irmos conhecer o mundo primitivo pelo fenômeno da transmigração. Esperamos, no mínimo, permanecer na Terra, concorda? Então vamos lá. Capítulo 3, Livro dos Espíritos, da Criação. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Ou as energias. No tempo de Allan Kardec, a palavra fluido era a palavra mais comum. Evidentemente que hoje a ciência utiliza-se de outros termos, as energias variadas, e vai por aí. A questão 37. Eu vou ler aqui uma sequência de questões até a 39. E na 39, então, nós vamos começar o nosso assunto. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta,
Eu não tenho a pretensão de responder todas as perguntas, mas aqui nós somos um grupo e, evidentemente, podemos trabalhar em conjunto, como é o objetivo. Vamos trabalhar em conjunto. Aqui eu estou iniciando o assunto só como, como um iniciador, um facilitador, digamos assim. E os amigos têm a palavra livre, assim que quiserem, basta abrir o som e vocalizar para nós, tá certo? Sem problema nenhum. Questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Nós já debatemos esse assunto anteriormente e penso que nós não precisamos novamente tratar desse tema para nós darmos aqui uma agilidade, dinamismo ao assunto, que o assunto é vasto. Nós começamos a entrar numa faixa bem interessante do estudo do Livro dos Espíritos e que vai nos tomar um tempo aí nas próximos estudos. Então vamos lá. 38. Como Deus criou o universo, para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Podemos até depois, oportunamente, trabalharmos no sistema miudinho um pouco desse texto de Gênesis, quando for pertinente, for oportuno, for cabível no nosso estudo. A questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E a 40 que também toca no assunto. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo, absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. E nós podemos aqui acrescentar, amigos, os amigos nos permitem, porque não era objeto de estudo de Allan Kardec no seu tempo, e, dada a exiguidade do tempo que ele tinha para trabalhar os assuntos relevantes da codificação, a astrologia não fazia parte, a influência dos astros no campo psíquico não fazia parte do assunto. Mas nós temos como natural e verdadeira a influência astrológica. Não em termos do horóscopo vulgar que nós vemos aí nos jornais e revistas sensacionalistas, mas o horóscopo, aquela interpretação da influência dos astros que se faz por meio de mapa astral. E eu digo para vocês que eu, durante um ano, eu estudei astrologia e eu cheguei a fazer mapas astrais, e eu constatei que realmente essa influência é verdadeira. Emmanuel fala disso
no livro O Consolador. Embora Emmanuel não seja o Emmanuel e Chico Xavier, André Luiz, não sejam unanimidade no movimento espírita, vocês vão encontrar pessoas que contestam, que são aqueles mais ortodoxos, mais céticos, que se ligam, que só consideram verídico, verdadeiro o que Kardec trata, esquecendo-se que Kardec disse que sobre o Espiritismo foi dita a primeira palavra, mas eles são muito ortodoxos, não admitem. Nós aqui, como nós aqui, nosso estudo não é um estudo engessado, fechado, porque vamos considerar aqui o seguinte, só um parêntese aqui para nós estabelecemos aqui um campo amplo aí de discussão. Isaac Newton, grande físico, que um dos desbravadores aí da física universal, com suas conquistas, suas leis, lei da gravitação universal, cálculo diferencial, cálculo integral. Ele era teólogo, ele estudava alquimia, estudava a fundo a Bíblia, conhecedor profundo da Bíblia. Ele discutia interpretação bíblica com seu grande amigo, o John Locke, por meio de correspondência. Eles trocavam interpretações bíblicas por correspondência. Já mostrei para vocês aqui o trabalho de Newton, o trabalho de interpretação das profecias de Daniel e do Apocalipse, que vocês acham em PDF. Um material que foi descoberto recentemente, apareceu nos anos 70 numa caixa para leilão na Sotheby's, na Inglaterra, estava de posse de um judeu. Uma longa história. Existe um documentário sobre isso no History Channel. Vocês podem tentar depois encontrar. É o efeito Nostradamus, se não me engano, é o episódio 1, temporada 1, episódio 4 ou 5. Um dos primeiros episódios dessa série do History, que trata do estudo de Newton sobre Nostradamus Nostradamus não, Apocalipse e Daniel. Só para vocês terem uma ideia, ele faz um cálculo com base no Apocalipse para o ano em que vai acontecer a batalha, que é o símbolo, é uma batalha simbólica, a batalha do Armagedon, a batalha definitiva entre o bem e o mal. Ele define para o ano 2060, com base nos cálculos que ele fez. Vocês se recordam do ano que Emmanuel define para uma mudança na Terra? Quem se recorda? 2057. Então vejam que existe uma confluência, e nós já trouxemos aqui, vamos fazer o estudo aqui oportunamente, da profecia de Daniel, com base na reconstrução do Templo de Jerusalém, que aponta o ano 1857, cálculo que nós fizemos, descobrimos, e o ano 2077, como o final de um ciclo importante. Então vocês vejam que há uma conjugação. Então Isaac Newton estudava física, alquimia, teologia, profecias, língua universal, filosofia natural e astrologia. Também estudava astrologia. Então nós não podemos supor que um espírito, uma mente dessa capacidade estaria enganado ao estudar astrologia, correto? Então, por isso que nós lançamos aqui
Porque o Kardec teria que fazer todo um estudo particular do tema e interrogar os espíritos. Então, tomaria-se um tempo com um assunto que não é essencial, é secundário. Qual era o objetivo mais importante da doutrina espírita? Restaurar a mensagem de Jesus, que é o objetivo do Consolador. Acrescentar tudo o que Jesus não pôde dizer. Instruir-nos quanto à imortalidade, à reencarnação, à consequência dos nossos atos para o futuro e para a vida espiritual. Esse era o objetivo. O tempo era reduzido. Então é por isso, tá certo? Então vamos lá. Então vamos voltar aqui à questão 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? A resposta. Tudo que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Aqui eu vou projetar uma imagem para nós começarmos a conversar sobre o assunto. Eu vou projetar uma imagem aqui da nebulosa de Órion. Da nebulosa de Órion. Deixa eu ver qual dela, que eu tenho duas. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver qual delas é a melhor. Vou pegar essa aqui. Ó. Todos estão vendo a imagem? Essa é uma seção que compõe a grande nebulosa de Órion. Cada ponto desses aqui que está destacado, esse quadrado realça a imagem desse pontinho, certo? Esse ponto aqui no quadrado, esses pontinhos, é um sistema planetário em formação. É um sistema planetário. Aqui nós temos um berçário de estrelas e de planetas. Então, se vocês considerem que cada ponto desse aqui, ó, vocês estão vendo que é um disco, tem um ponto brilhante no centro e uma nuvem em torno. Percebem isso? Esse ponto no centro é a estrela que está se formando. Essa aqui já tem um pequeno brilho, ó. Aqui ainda não. E os planetas vão se formar em torno. Então, aqui é uma nuvem de gás e poeira colossal, de tamanho absurdo. E cada ponto desse aqui que está em realce é no mínimo do tamanho do nosso sistema solar inteiro. Tá? Não só a parte dos planetas principais, não. Inclusive a nuvem de Oort, de onde partem os cometas, lá nos limites do nosso sistema. Então, o que vai acontecendo? A nuvem, formação. A formação é mais ou menos aquela, se vocês forem lá no livro A Gênese, a formação é mais ou menos aquela que está descrita lá no capítulo Uranografia Geral do Universo, no item 20, por exemplo, capítulo 6. Capítulo 6 vou pegar o título aqui correto. O capítulo dos sistemas do mundo, o espaço e o tempo. Capítulo 6, Uranografia Geral. Formação geral do universo, tá? Lá no item 20, item 20 e 21, era a ideia que prevalecia na época lá de... Deixa eu deixar assim, ó. Então, vocês vão notar que esses pontos aqui em destaque é só aqui, ó. Aqui nesse que eu estou destacando aqui em cima, vocês vão notar que tem dois pontinhos pretos. É um sistema duplo. Duas estrelas estão se formando aqui, ó. É um sistema com
2 estrelas. Então, no vídeo que eu postei hoje para vocês, trata do sistema mais próximo de nós, em torno da estrela Alpha Centauri, que na verdade é um conjunto de 3 estrelas, 4,5 anos-luz, o mais próximo de nós. Significa que nós levaríamos 4 anos e meio para alcançar viajando a 300 mil quilômetros por segundo, sem parar para tomar cafezinho. Se parar para tomar cafezinho, vai atrasar a viagem mais um pouquinho. Porque cada segundo é 300 mil quilômetros. Cada segundo que você para de viajar, são 300 mil quilômetros que deixaram de ser percorridos. Então, se você para 10 minutinhos para tomar um cafezinho, você já vai atrasar a viagem. Não pode parar, entendeu? Evidentemente que nós não temos equipamento que alcance essa velocidade. Fisicamente, para qualquer objeto material alcançar essa velocidade, ele precisa de toda a massa do universo como combustível. Então é impossível. É impossível para qualquer objeto físico alcançar a velocidade da luz, segundo a teoria da relatividade de Einstein, que a cada dia vem sendo confirmada. Evidentemente que nós, no futuro, faremos viagens por meio da projeção, chamada projeção astral, que é o desdobramento, certo? O pensamento viaja muito mais rápido do que a velocidade da luz. Muito mais rápido. Quanto mais evoluído é o espírito, mais rápida é a sua vibração, que significa que o espaço e o tempo para o espírito vai acabando, vai diminuindo. O espaço e o tempo para Deus não existe, porque Deus é o infinito. A velocidade, não vou dizer que ele é o infinito, não. O infinito é a criação de Deus. Mas a sua vibração a velocidade da vibração de Deus, ela é infinita. Então ele abarca todo o universo pelo seu pensamento, e é o fluido cósmico universal. Segundo os espíritos informam, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos. Tá certo? Coisas que nós vamos aprofundar no futuro. Então, quero dizer para vocês que essa massa absurda e considerável aqui, que é uma nebulosa de gás e poeira, partículas, hidrogênio, hélio e partículas de poeira, material, isso não está estático, isso está em movimento, vai se deslocando pelo espaço. E a lei de gravidade funciona automaticamente. Então, numa nuvem de gás e poeira como essa, assim como em qualquer aglomeração de matéria no espaço, as partículas vão se atraindo ao longo do tempo pela força da gravidade. E é natural. Então elas vão se agrupando. Então a gravidade vai fazendo o trabalho de formação, de condensação da matéria, digamos assim. Então, num dado aqui, por exemplo, nessa pequena área aqui, essa pequena área que é uma área no mínimo do tamanho do nosso sistema solar, a matéria, então, a gravidade vai fazendo o seu trabalho. Vão se aglomerando as partículas, os átomos, formando pequenos grânulos, os pequenos grânulos vão se agrupando. No centro vai se formando uma grande massa, que a partir de um determinado movimento, a força de gravidade começa a agir, e aqui nesse ponto começa a ocorrer
o processo pela pressão que vai se acumulando. Vamos imaginar a matéria vai se acumulando ali no centro pela força natural da gravidade. Quanto mais a matéria vai se agrupando, mais a pressão vai aumentando. Mais a pressão vai aumentando. Então chega um determinado momento que a pressão é tão grande que inicia-se o processo de fusão termonuclear. Então a estrela acende, começa a emitir luz pela fusão termonuclear. Os átomos são fundidos uns nos outros. A pressão colossal da força de gravidade. Então, ali no centro forma-se uma estrela. Podem se formar duas, como aqui. Podem se formar 3, 4, 5, 6, até 7, como já se descobriu. 7 estrelas que se unidas gravitacionalmente, e com mundos ou não, depende aí da física, com mundos ou não. O sistema, por exemplo, que eu postei hoje, Alpha Centauri, já tem 2 mundos descobertos. Se descobriram 2 mundos, um mundo orbitando a estrela anã vermelha e um mundo tipo Júpiter gasoso orbitando uma das estrelas semelhantes ao Sol. Obviamente que nesses mundos, como Júpiter, chamados planetas gasosos, não há vida como a nossa vida biológica. São mundos que detêm a vida em outra dimensão. São habitados todos os grupos que se movem no espaço, que é a questão 55? Sim, vocês vão dizer. Então, os mundos que não têm vida biológica têm a vida nas dimensões extrafísicas. E assim todos os grupos que se movem no espaço, inclusive as estrelas. Então, esses pequenos grânulos vão se agrupando, forma-se ali o Sol no centro. Vou postar aqui agora uma imagem mais específica de um sistema solar sistema solar em formação. Espera aí. Uma imagem uma imagem de um sistema solar. Deixa eu buscar aqui uma. Esse aqui, por exemplo, ó, que eu vou colocar. Aqui parece que nós vamos ter a formação aqui de pelo menos 2 estrelas, ó, nesse aqui. E nesse outro aqui nós já vemos, isso é uma foto real de um sistema que está levemente inclinado em relação a nós, mas vocês podem notar que é um disco como se fosse uma moeda. A nebulosa. Então, o que vai acontecendo? E nesse ponto aqui, daquela nebulosa lá, a matéria vai se entrechocando, porque, vamos imaginar, amigos, a gravidade vai atraindo os átomos, as moléculas, os grãos, eles vão se chocando. Não é isso? À medida que vai aumentando o número, os choques vão sendo maior. Então, os movimentos começam a serem mais violentos. Então, começa-se aí. Esse disco aqui já está em rotação. Aí, começa-se aqui no centro. Aqui, cada faixa dessa aqui, ó, dessa lacuna, que vocês veem, aqui em cada espaço, cada intervalo desse aqui, está se formando um planeta. Ó. Aqui está começando a formar um. Aqui já tem um mais avançado, ele já limpou a órbita. O termo que eles usam é a matéria vai se aglutinando e ele vai limpando a órbita. Aqui está a estrela. Aqui vocês veem que tem um planeta mais pertinho, tipo um Mercúrio. Aqui vão vindo os outros. Ó. Aqui parece que tem um se formando, ó, começando a limpar a órbita. Aqui já tem
dois maiores e assim por diante, tá vendo? Então, vão formando-se os grânulos que eles chamam de planetesimais. Planetesimais. São decimais de planetas, digamos assim, e vão se formando, então, os planetas. Esse processo aqui, que vocês estão vendo, aconteceu com o nosso sistema solar há 4,6 bilhões de anos atrás. 4,6 bilhões de anos atrás, essa era mais ou menos assim. Era, evidentemente, com diferenças em função aqui do tamanho dos planetas, da distância, tamanho da estrela, evidentemente. Mas essa aqui é a geometria básica, tá? Geometria básica. O nosso sistema, por exemplo, o Sol, evidente, o Sol acendeu e começou a irradiar sua luz e assim iluminar iluminar os planetas, tá? Mas os planetas no início estão envolvidos por uma nuvem de gás também muito espessa. Por isso que no simbologia do Gênesis, a luz, o Sol, surgiu no quarto dia. Vocês recordam lá do texto de Gênesis? A luz, o Sol, surgiu no quarto dia. Não é que surgiu no quarto dia, é que a partir de um determinado tempo começou a iluminar a superfície da Terra. As nuvens foram se tornando rarefeitas, certo? Pergunto se o assunto está árido o assunto, se podemos continuar um pouco nessa tônica. Vocês acham que o assunto está árido? Não estão entendendo? Querem fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Lembrando que o assunto, a palavra está livre, tá? E aqui na Terra, começou-se os processos, a vida surgiu aqui na Terra, segundo os estudos mais recentes, 500 milhões de anos depois da formação da Terra. Os primeiros vírus, bactérias, coisa desse tipo. Os organismos mais primitivos. 500 milhões de anos. 500, 600 milhões de anos. Então, a vida aqui na Terra existe há aproximadamente, se nós temos 4,6 bilhões de anos, mais ou menos 4 bilhões de anos que temos vida aqui, 3,5, não é isso? Um pouco mais, um pouco menos. Um pouco menos. Bom, aqui nós vamos ter uma outra imagem, deixa eu trazer uma outra imagem aqui, só para vocês terem uma ideia da variação. Uma ideia da variação na geometria. Tem aqui um levemente deformado, tá vendo? É um disco protoplanetário. E tem um outro aqui, em que nós temos aí, por exemplo, uma quantidade menor de planetas, ó. Nesse aqui. Aqui nós temos uma outra imagem da nebulosa de Órion, com os sistemas solares em formação, tá vendo? Fotos mais aproximadas. São fotos, não são desenhos, tá? São fotografias aqui, ó. Em que nós vamos vendo aí os sistemas, os berçários de planeta. E na nebulosa de Órion tem milhares. A nebulosa de Órion é uma das mais belas do céu, das mais ricas, são 81 estrelas formadas e centenas de milhares
no mínimo centenas, não vão colocar milhares, não, em formação aí nesse sistema extraordinário dos espíritos que têm nos visitado lá no nosso grupo. Não só no nosso grupo, mas também no grupo de um amigo nosso, de uma outra casa. Então, aqui na questão 40, vamos voltar aqui na questão 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? O Espírito respondeu de forma muito simples. Isso está certo. Naquele tempo, amigos, o conhecimento astronômico científico era bem mais embrionário do que hoje. Na verdade, os cometas não são mundos em via de formação. Os cometas são componentes que vão ajudar na formação dos mundos, porque eles vão caindo podem cair nos planetas que já estão formados. O que são os cometas? Os cometas, aqui no nosso sistema, por exemplo, que vem lá da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é a fronteira material do nosso sistema. Então, na estrutura do nosso sistema solar, nós temos apenas um Sol, e vou dizer para vocês que os sistemas planetários com apenas um Sol são a minoria na galáxia, são a minoria, a maioria são sistemas múltiplos. Então, nós temos o sistema solar, o Sol e os planetas. Em torno das estrelas existe a chamada, um determinado ponto, aí, em função do tamanho da luminosidade da estrela, existe a chamada zona habitável. A zona em que as condições normais de temperatura e pressão favorecem o surgimento da vida como nós a conhecemos aqui na Terra. Então, essa zona habitável, aqui no nosso sistema, ela vai de Vênus até Marte. Vai de Vênus até Marte. E então tem a zona habitável, depois vem aí o território dos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, depois os gigantes gelados, chamados gigantes gelados, Netuno e Urano, depois o cinturão de Kuiper. Cinturão de Kuiper é onde começa com Plutão, por isso que o Plutão foi rebaixado de planeta para planetóide, planeta anão, porque o Plutão é um planeta anão do cinturão de Kuiper. Planeta anão do cinturão de Kuiper. No cinturão de Kuiper existem milhares de planetas anões. Milhares. Nós descobrimos só poucos até agora, poucas dezenas. Sendo que o primeiro deles é Plutão, com suas luas. São 5 luas que Plutão tem. E depois vocês podem pesquisar lá os planetas anões do cinturão de Kuiper. Teoriza-se, estão na caça, que existe um planeta gigante lá no cinturão de Kuiper, ainda não foi descoberto, que teria de 4 a 10 massas da Terra. Estão procurando. Como lá é uma zona pouco iluminada, então a dificuldade de encontrar é muito grande. Eles detectaram variação gravitacional lá nos planetas anões, então eles deduzem que há um planeta gigante lá a ser descoberto. E para lá, bem mais distante, está a nuvem de Oort, de onde partem os cometas, o Halley o Halley, por exemplo, passa aqui na nossa região a cada 76 anos. Tem um planeta que vai passar agora, um cometa que vai passar agora aqui nas proximidades de fevereiro, que passa a cada 50 mil anos.
Existem milhares de cometas. Milhares. Eventualmente, um desses cometas pode atingir um planeta. Então, no começo da formação desses sistemas aqui, ó, aqui nesse. Vamos voltar para aquela imagem. Vamos voltar para aquela imagem que eu trouxe. No começo aqui da formação, aqui, amigos, esse sistema solar em formação como esse aqui é um sistema extremamente violento. Os planetóides, os planetesimais, os planetóides estão se chocando. E vão se chocando aqui até que se alcance uma estabilidade. Nesse processo, planetas eventualmente são expulsos e vão vagar no espaço interestelar. Existem milhares, centenas de milhares de planetas que vagam no espaço interestelar, que são lançados por esse cabo de guerra cósmico aí da força de gravidade. Planetas se chocam, como, por exemplo, a formação do nosso planeta. Houve o choque de um outro planeta com a Terra, e que formou o que sobrou do choque. Esse planeta tirou um pedaço da Terra e ele se desintegrou. Uma parte ficou fundida com a Terra, uma parte desintegrou, outra parte ficou em órbita e com o tempo formou a Lua. Então a Lua foi formada por esse processo. Então vocês acham também documentário sobre isso aí no Discovery, que trata da formação tem lá simulações por computador, simulações assim bem reais, bem interessantes, que vale a pena estudar. No History tem, no Discovery, Netflix também tem alguma coisa nesse sentido. Então os cometas, eles, por exemplo, há uma teoria, existem duas teorias para a presença da água na Terra. Uma teoria é que essa água foi trazida por cometas, lá nos primórdios da formação do sistema solar. E outra teoria é que essa água foi se formando aqui mesmo. Ainda não se chegou a uma conclusão definitiva, mas provavelmente é uma fusão das duas. Formação aqui mesmo e contribuição de fora. Aí nós entramos já, vamos lançar aqui uma ideia que nós vamos tratar depois, quando nós vamos estudar o povoamento da Terra, Adão, na questão 50. Nós já vamos lançar para vocês aqui, e já tenho falado isso, vou repetir, que o sistema da estrela Capella, a estrela Capella, que na verdade quando nós olhamos aquele ponto que chamamos de estrela Capella, que vemos como apenas um ponto, é um conjunto de 4 estrelas. 4 estrelas em que nós temos duas semelhantes ao Sol, mas uma 9 vezes maior do que o Sol e outra 12 vezes maior do que o Sol, que orbitam um centro comum, elas giram em torno de um centro comum. E 2 anãs vermelhas que orbitam as duas. E nesse sistema não tem planetas. Não tem planetas. Ele não tem planetas e nem tem esses discos protoplanetários que vocês estão vendo aqui. Porque os sistemas de estrelas múltiplas, eles são muito turbulentos. Em alguns, nós vamos encontrar planetas, como o de Alpha Centauri, sistema múltiplo que tem planetas. Mas o de Capella, provavelmente pelas suas características, ele não conseguiu formar planetas. Provavelmente não houve, ou talvez não tenha havido também material suficiente para formar os planetas. O material foi todo egoisticamente consumido pelas 4 estrelas, então não sobrou nenhum pedacinho para formar um planetinha que fosse.
Então, o Capella não tem planetas. O que eu quero dizer com isso é que os transmigrados não vieram dessa estrela. Pode ser de uma estrela da região, ali, na constelação? Pode. Mas, Capella, amigo, nós precisamos aqui trazer esse dado. E nós sabemos que, com Kardec, que quando a ciência nos comprovar que nós estamos em equívoco com um ponto, nós fiquemos com a ciência. E vamos lembrar aqui que nós não estamos falando da codificação, tá? A informação de Capella como sendo o planeta de origem dos transmigrados não está na codificação. Está numa obra mediúnica. Não está na codificação. Então, com relação, por exemplo, aos pontos que a doutrina espírita nos traz, passíveis de serem alterados pela ciência, nenhum foi alterado. A ciência ainda não desmentiu nenhum dos princípios básicos da doutrina. Pelo contrário, ela vai caminhando para confirmar. Por exemplo, são habitados todos os globos que se movem no espaço? A doutrina espírita aqui, ó, por exemplo, vejam aqui que na proposição que Kardec escreveu, logo no início do texto, a informação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Isso aqui é uma informação audaciosa para aqueles tempos. Porque naqueles tempos em que Kardec codificou a doutrina espírita, amigo, só existia, para a ciência, só existia a nossa galáxia. O que nós chamamos de galáxia só foi entendido como tal a partir do astrônomo Edwin Hubble, que descobriu que o que eles chamavam de nebulosas difusas, que eles viam no céu, lá no tempo de Immanuel Kant, por exemplo, e outros astrônomos, que achavam que estava dentro da nossa galáxia, só com o Edwin Hubble é que se descobriu que são galáxias fora da nossa galáxia. Então, Kardec, os espíritos daqui, o Kardec diz que os mundos são infinitos, mas no tempo de Allan Kardec só existiam os mundos do nosso sistema solar. A ciência não admitia outros mundos. Até os anos 90 do século passado, amigos, a ciência não admitia, nem como hipótese, a existência de outros mundos, a ciência oficial. Foi a partir de 94 que as coisas começaram a mudar, que se descobriu o primeiro planeta fora do sistema solar. 94. E hoje já são mais de 5.000 descobertas. Então, essa informação de Capella não está na codificação, está numa obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier. Os médiuns, nós já aprendemos que os médiuns não são infalíveis. Por mais respeitável que seja Francisco Cândido Xavier, e nós assim o consideramos, ele não é um espírito infalível, e também não era um médium infalível. Amigos, qual foi e tem sido o erro do movimento espírita brasileiro? É não passar pelo crivo da razão e do bom senso, não submeter ao critério que Kardec submetia as informações dos espíritos, ao critério do ensino generalizado e concordante que os espíritos traziam. Então aceitou-se tacitamente que essa informação estava correta. O que hoje vemos que não está. Então nós, com muito respeito, o espírito superior não entristece, não melindra com isso não. Só os espíritos pseudo-sábios, os fanfarrões, os arrogantes é que não gostam de ser contrariados.
Hipóteses. O médium pode não ter conseguido captar a ideia. Trata-se de uma estrela daquela região do céu, por exemplo, que ainda não tinha nome, como muitas não têm nome ainda. Então, Emmanuel atribuiu o nome Capela, ou associou a estrela Capela, certo? E nós não podemos dizer que se trata de um mundo em outra dimensão, porque Emmanuel é claro dizendo que o mundo guarda muitas afinidades com o nosso mundo. Então, é um mundo físico. Tá certo? Isso invalida a ideia da transmigração? Não, porque Kardec trata da transmigração no capítulo 11 da Gênese. Kardec trata da transmigração. Nós vamos estudá-la com, com calma. E Moisés trata disso também quando fala da, do, da parábola do Jardim do Éden. Me dê só um minutinho, por favor. Alguém quer fazer algum comentário? É meu secretário aqui de 4 patas raspando a porta para entrar. Então tem que abrir a porta, senão não vou ter sossego. Eu vou tirar a imagem aqui. Pode tirar a imagem? Sem comentários aí, amigos. Então, notemos o seguinte, que a ciência vem confirmando a pluralidade dos mundos. Então, vamos falar aqui de quantidade, tá? Vamos falar de quantidade. Kardec afirmou, fala aqui, o universo abrange a infinidade dos mundos. Então, até onde a nossa vista alcança, que no momento foi o telescópio Hubble que deu o panorama mais ampliado que nós, por enquanto, temos, o Hubble já vislumbrou 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. E a nossa galáxia é uma que forma essa família absurda de 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia, segundo os cientistas mais otimistas, e eu fico com eles, que eu sou otimista por natureza, nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Os mais pessimistas dizem que tem 200 bilhões, os mais otimistas, 400 bilhões, porque a contagem continua, amigos. À medida que os telescópios vão ficando mais potentes, eles começam a enxergar para além das nebulosas, para além dos objetos, as nebulosas que impedem a visão do que está atrás. Então a contagem aumenta. Então estima-se que haja 400 bilhões de estrelas, e vocês podem atribuir aí tranquilamente para cada estrela 5 planetas. 5 planetas para cada estrela. Multiplica 400 bilhões por 5 e vocês vão ter uma ideia aproximada dos mundos que existem na nossa galáxia. Eu coloco o número de 5 porque aqui nós temos, no nosso sistema, já falei para vocês, que é composto por uma estrela pequena, anã, o Sol. Nós temos 8 planetas, propriamente ditos, milhares de planetóides, que também são mundos, são pequenos, mas são mundos, certo? Por aí vocês imaginam a profusão de mundos que orbitam e que existem na nossa galáxia. Não estou incluindo as luas. Não estou incluindo as luas. A Terra tem uma lua, mas Júpiter e Saturno, cada um, tem 80. Netuno tem, acho que 27, Urano 14, ou vice-versa. Então imaginem vocês a quantidade de mundos e de satélites, que os satélites
são também chamados de planetas secundários. O satélite que é uma convenção, porque atribui-se o nome satélite a um corpo celeste que orbita um planeta, mas eles são planetas também secundários. Por exemplo, a Lua Titã de Saturno tem atmosfera, como o nosso planeta, mas é uma atmosfera constituída de hidrocarboneto, metano. Então, o ciclo hidrológico que aqui é baseado na água, lá na Lua Titã de Saturno é baseado no hidrocarboneto. Então é como se os rios fossem formados de gasolina. Então evapora a gasolina, chove gasolina, o gelo é de gasolina, lagos de gasolina e por aí vai. Obviamente que para que o hidrocarboneto lá em Titã ele evapore e depois chova, a temperatura ela tem que ser muito, muito baixa, menos 200 graus centígrados. Menos 200. É lógico que eu estou falando da gasolina, mas não é gasolina, tá? Não é gasolina. É um hidrocarboneto. É um composto constituído de hidrogênio, carbono e vai por aí. Vocês podem estudar o assunto aí no Google sobre a Lua Titã. As luas de Júpiter, por exemplo, como Europa, Ganimedes, tem oceanos que têm mais água do que toda a água dos nossos oceanos aqui da Terra, coberto por uma calota de gelo. Por enquanto, já se teoriza com uma forte tendência em evidências assim, digamos, transversais, que lá existem micro-organismos nesses oceanos. Então já estão planejando as missões que vão adentrar naqueles oceanos lá de Europa, por exemplo, para descobrir vida. Então, para que vocês vejam, então, Então, a ciência está descobrindo a passo de formiga, evidentemente, esses mundos. São apenas 5.000 até agora, e vão confirmando a formação de Kardec. E quando eu digo para vocês que eu atribuo aqui 5 planetas para cada estrela, os astrofísicos também eles têm uma conta mais modesta. Eles calculam aí 200 bilhões de estrelas, um planeta para... Eles calculam que tem aí pelo menos uns 20 bilhões de planetas no nosso sistema. E para lá de 5 bilhões iguais à Terra. Aproximadamente. Em condições de ter vida como a nossa. Então vocês multipliquem isso por 2 trilhões de galáxias. Quem já assistiu o filme Avatar vai se lembrar que a vida lá está na lua Pandora, que orbita o planeta, que é um gigante gasoso. Lembram-se disso? É a lua. Então, as luas também são habitadas, evidentemente que não como a nossa vida biológica, mas vida na dimensão espiritual. Pergunto se alguém quer fazer um comentário. Já tem 1 hora que eu estou falando e ninguém até agora quis falar nada, amigos. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum questionamento? Estamos abertos aqui, viu? Na verdade, Júlio, esse tema, né, que envolve a formação do universo, ele é muito complexo, né? Logo quando você começou a fazer a leitura da lição 37, eu voltei lá na pergunta de número 1 do livro, né?
e que também é muito complexo, e que a pergunta é a melhor pergunta que tem, né? O que é Deus, né? É, E quando a gente sabe que Deus é a inteligência superior, a inteligência soberana, suprema, né, e todos os adjetivos que nós temos para responder essa questão, remete a essa questão de número 37, porque ela também é complexa, porque o universo, além de ser formado por energia, além de ser formado por partículas, também é um condensamento físico dessa estrutura de partículas e energias. E isso só é possível diante da inteligência suprema, que sim, faz com que isso se condense. exato. Quando você expôs aí as imagens, e muito bem exposto as imagens de Orion e a formação de novos mundos, de novos, de novas galáxias, essa é a interpretação física, visual, que nós temos do poder divino, Exatamente. que nós temos das maravilhas que Deus faz, Sim. né? E Newton tinha como certa a existência de Deus, porque a matemática, a linguagem matemática prova a inteligência por trás dos processos. Uhum. Mas, como eu falei, é uma parte ainda muito complexa, né? Porque, primeiro, muito de nós, quando a gente pensa na concepção de Deus, a gente ainda enxerga Deus como Deus fosse uma presença física, né? Exato. Como se Deus fosse aquele velhinho bonitinho de barba e cabelo branco segurando um cajado. Na Mais ou menos a verdade, imagem do Papai Noel, uma coisa parecida. exatamente. E, na verdade, jamais seria isso. É, E quando a gente também pensa de forma racional, e eu estou falando de forma racional porque nós temos inteligência, porque nós somos criados com esse tipo de inteligência para pensar dessa forma, a formação do universo também que a gente enxerga é o universo para nós que a gente aprendeu na escola, a Via Láctea, naquele formato, né, da nebulosa e ponto final. exato. É um tema difícil, é um tema complexo que a gente precisa realmente ter a mente aberta, ter a Sim, cabeça aberta para sabe, para sugar esse tipo de informação e a gente ter uma revelação ampliar o mental, horizonte. Lembrando para né? vocês que o grande Eurípides Bassanufo, na sua escola Allan Kardec, em Sacramento, ele mantinha um curso de astronomia, exatamente para abrir a mente. E olha, eu vou falar rapidamente aqui de outros de aspectos que as pessoas costumam não levar em consideração. Nós estamos aqui, por exemplo, na Terra, no solo da Terra, não é isso? Nosso Uhum. apartamento, nós estamos na nossa casa, nosso apartamento, pegamos o nosso carro, saímos. O terreno é estável, não é isso? Sólido. Mas a Terra, amigos, ela está girando a rotação dela a 1.666 km por hora. E acrescente-se a isso que ela gira em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora. Sim, Acrescente-se a isso que o Sol está girando a 850 mil quilômetros por hora, arrastando o sistema planetário em torno do centro da galáxia. E que a galáxia, por sua vez, viaja a 2.300.000 quilômetros por hora, espiralando em torno de alguma coisa que do centro do aglomerado galáctico. sim. E à medida que. Então vocês podem fazer uma concepção mental, tem até um vídeo sobre isso. Que nós, na verdade, os planetas é, eles se movem em torno do Sol em espirais, porque o Sol está viajando a 800 mil quilômetros, 850 mil quilômetros por hora, arrastando o sistema. Então, nós nunca orbitamos, o Sol não está estático, nós nunca orbitamos o Sol no mesmo espaço.
Então é um movimento espiraloide. Então os sistemas planetários, eles vão espiralando pelo universo afora da nossa galáxia em torno do centro galáctico, e no centro galáctico de todas as galáxias, de princípio, tem um buraco negro. Uhum. Tem um buraco negro em torno do que gira é um centro de gravidade absurdo, centro de massa absurda, e que em torno do qual gira todo o sistema. E vamos lembrar, para você atravessar a galáxia tem 100 mil anos-luz de extensão, aproximadamente 30 mil anos-luz de largura, a moeda galáctica é um disco galáctico, é tudo ali mais ou menos no mesmo plano da eclíptica, é 30 mil quilômetros de largura, 30 mil anos-luz de largura, 100 mil anos-luz de extensão. Então, para você atravessar de uma ponta a outra, você tem que montar na sua navezinha e viajar a 300 mil quilômetros por segundo durante 100 mil anos ininterruptamente para atravessar. Aí eu pergunto para vocês, já fiz essa pergunta aqui anteriormente, Jesus está limitado a essa velocidade física? O que vocês acham? Se Jesus quiser e conhecer um mundo lá do outro lado da galáxia, possível moradia dos transmigrados aqui da Terra, ele vai levar 100 mil anos-luz viajando para chegar lá? Lógico que não, certo? Concordam ou não tem dúvida? Sim. Porque a velocidade do pensamento é superior à da luz e ela vai só aumentando à medida que o espírito avança na evolução. Que é também um assunto aí desafiador para nós, certo? Agora, amigos, hoje nós temos 2 trilhões de galáxias, né? A ciência supõe aí como sendo o nosso universo. Mas hoje os cientistas estão tão surpreendidos com as dimensões que já se fala em multiversos, que não tem apenas um. Isso tudo, 2 trilhões de galáxias seria um universo, né? Então já se fala em multiverso, ou seja, constelações de universo, definindo o plano infinito, amigos. Demos graças a Deus. Bom, então esse é um assunto árido, mas vejam bem, os espíritos trataram disso aqui. Hoje a ciência nos dá condições de entender de uma forma mais abrangente do que naquela época. E na semana que vem, nós vamos entrar aí na questão da destruição dos mundos, como eles se destroem, como um sistema solar termina, e tem um ciclo de evolução. Nós estamos aqui no nosso sistema, nós estamos na meia-vida. 4,6 bilhões de anos, aproximando de 5 bilhões de anos, que é a meia-vida. Tem mais 5 bilhões de anos. O Sol tem mais 5 bilhões de anos de vida, tá? Semana que vem nós vamos falar disso aí, para nós terminarmos esse assunto e para nós chegarmos aí mais depressa no povoamento da Terra Adão, que é um assunto interessante para nós tratarmos aqui, tá certo? Beleza. Mais comentários aí, amigos? Quem mais quer fazer comentários, fazer questionamentos? Só lembrando que não é semana que vem, é na outra semana, né? Não, quando eu falo semana que vem, você sabe, né, amigos? Todo mundo sabe, né? Semana que vem, é o. Semana que vem é o Evangelho segundo o Espiritismo. Espiritismo. Semana que vem é o Evangelho segundo o Espiritismo. 2 Semana que vem é o Evangelho segundo o Espiritismo.
Sistema Ô, Júlio, só intercalado. curiosidade, Allan Kardec, ele também estudava astronomia, né? Estudava astronomia. E ele não. Você acha que esse assunto ele não foi mais aprofundado nas obras em função de quê? Astronomia? É, Não, por causa da limitação da ciência. Naquele tempo não tínhamos os telescópios que temos hoje, os avanços. Hoje nós temos telescópios que enxergam no infravermelho, enxergam na frequência do raio-x, e vai por aí. Os raios gama. e hoje a gente tem até a física quântica, né? Que vem, Física acho que quântica. ela vem É. trazendo aí muitas das novidades em relação a esse tema, se deve à física quântica. E também não era o objetivo estudar astronomia. Não era o objetivo. Mas vocês podem encontrar na literatura, por exemplo, tem livros bem interessantes que falam de outros mundos. Por exemplo, tem livros. O movimento espírita hoje desconhece, porque o movimento espírita, nosso movimento espírita hoje, fica atrás de novidade. Não é isso? Uma vez um amigo perguntou para o Chico Xavier: Chico, qual que é a novidade? E o Chico falou para ele baixinho assim: a novidade é o evangelho. Novidade é o evangelho. Mas o pessoal não quer estudar evangelho, fica pedindo novidade. Então os espíritos mandam novidades. Aí nós encontramos as aberrações na literatura mediúnica. E, consequentemente, nós passamos a não ler mais as obras clássicas. Por exemplo, Camilo Flammarion. Camilo Flammarion tem 2 livros bem interessantes sobre outros mundos, Narrações do Infinito e Urânia. E vocês conseguem baixar no PDF grátis aí. Narrações do Infinito e Urânia. A Zilda Gama também tem um livro psicografado, ditado pelo espírito Vitor Hugo, Na Sombra e na Luz, que fala também de um casal, né, de 2 espíritos que estavam em provação terrível na Terra, mas que era a última existência deles na Terra, que depois eles foram, quando que desencarnaram, eles iam evoluir no mundo superior. Aí o espírito Vitor Hugo narra a viagem deles para esse mundo superior e como é esse mundo superior. Está no livro Na Sombra e na Luz. Provavelmente tem também PDF grátis. Então, são assuntos aí bem, bem interessantes que fazem parte dos princípios básicos da doutrina espírita, pluralidade dos mundos, formação dos mundos, infinitude do... Kardec foi muito corajoso quando trata da infinidade dos mundos, numa época em que a ciência não admitia isso. Vamos lembrar que em 1600, o grande padre dominicano e filósofo Giordano Bruno foi queimado em fogueira por pregar essas ideias, por ensinar a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Então, não se admitia. E a ciência do tempo de Kardec também não admitia. Como eu disse para vocês, até recentemente, até os anos 90, não se admitia. Hoje se sabe que o comum são as estrelas serem orbitadas por mundos, o comum. Descobriu-se planetas, inclusive, em torno de estrelas de nêutron já, que é um meio, assim, a fase final da vida das estrelas, que é um meio, assim, bem turbulento para a vida. Porque uma estrela de nêutron emite uma radiação eletromagnética absurda. Então, ela inviabiliza qualquer tipo de vida biológica nos mundos que a circundam. E vai por aí. Mas semana que vem, então, nós vamos terminar esse assunto e vamos entrar se você permitir, vamos falar rapidamente do ciclo de vida do Sol. Para não falarmos de outras estrelas, que complica muito, do Sol, e aí nós já podemos partir para a formação dos seres vivos. Questão 43, tá bom?
Tá bom. Quem gostaria de fazer a prece final? Quem foi que fez na última semana? Foi o Fernando, não foi, Fernando? Foi. Quem gostaria de fazer? Rose, gostaria de fazer, Rose? Eu posso fazer. Então, a Rose, amigos, Primeiro eu quero. ela participa dos estudos com o Luiz convidou-a para participar conosco aqui, e ela vê, bem-vinda, viu? Bem-vindo, Rose. Obrigada, obrigada. Eu quero mesmo agradecer a oportunidade do aprendizado. É um assunto, de fato, meio incomum, né, nos nossos círculos de estudo habituais nas casas, Sim, mas que sempre abre novos horizontes de entendimento de que o Pai trabalha incessantemente como Jesus nos havia já antecipado. sim. Então, nós vamos agradecer a espiritualidade amiga, a oportunidade sempre bendita de alargar o conhecimento, a fim de que também a nossa disposição para acatar o Evangelho como a grande luz solar de nossas vidas sempre seja fortalecida à medida que nós vamos caminhando, acolhendo os ensinamentos da ciência e dando a esta mesma ciência o trato evangélico, a fim de que possamos valorizar a criação da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito Sem dúvida. obrigada à espiritualidade amiga por essa oportunidade. Que Sim. Jesus fique com os nossos corações e as nossas mentes. Que assim seja. Assim seja. Vou E que terminar. abençoe, Terminar a e que gravação. abençoe os nossos lares.